Bom dia a todos, aqui quem fala é Lucas Sassi, eu sou sócio da Quadrante Investimentos e eu vim comentar um pouquinho mais sobre a nossa última recomendação do Comitê de Alocação, que é de buscar uma maior diversificação nas carteiras locais. Então, o primeiro ponto que é importante a gente comentar é que o mundo vive hoje um cenário de juros baixos, tanto exterior, tanto no Brasil. Inclusive, na última reunião, o Copom cortou a taxa de juros para 3% ao ano e deu uma sinalização muito forte de que esses cortes vão continuar e que a taxa Selic terminal vai ser algo entre 2% e 2,5%. Aliado a esse cenário de juros baixo, a gente vive hoje uma grande incerteza no mundo que está associado à recuperação econômica e à pandemia do Covid-19. Então, quando a gente olha esses dois fatores, alguns países já estão mais avançados nesse ciclo. Então, quando a gente olha para a Itália, para a Espanha e para outros países, principalmente da Europa, eles já passaram por um full lockdown e hoje eles vivem uma fase de retomada econômica. Quando a gente olha para os Estados Unidos, ele vive hoje num lockdown, na maioria dos estados, mas ele tem uma perspectiva de, no curto prazo, reabrir a sua economia e reativar algumas empresas, alguns setores econômicos. Quando a gente olha para o Brasil e para outros países, principalmente da América Latina, eles ainda não viveram um lockdown, um full lockdown. A gente não sabe se isso vai ser necessário ou não. E há uma grande incerteza de como vai ser a retomada econômica, como vai ficar a situação fiscal desses países mais frágeis, nesse cenário de que os governos tiveram que fazer uma grande injeção de recursos. E como que isso se manifesta nos mercados? Através de uma grande volatilidade. Então, se a gente olhar nos últimos meses, as bolsas de valores, as moedas, o câmbio e a taxa de juros, elas apresentaram uma volatilidade muito acentuada. E qual é o remédio que a Quadrante está utilizando para minimizar esses efeitos na carteira? É exatamente uma maior diversificação. Então, por isso que a gente aumentou a exposição do fundo QI Macro comprada em dólar, a gente aumentou a diversificação do fundo QI Seleção, principalmente através do aumento da posição de fundos quantitativos, que são fundos que conseguem navegar muito bem esse cenário de volatilidade. E eu vou falar um pouquinho o que a gente está fazendo no fundo QI Bolsa. O QI Bolsa é um fundo 100% ações, e até mês passado, 100% dessas ações eram de companhias brasileiras. A partir desse mês, o que a gente está fazendo? 30% do fundo QI Bolsa vai investir num fundo que chama Western Asset BDR Nível 1. O que são BDRs? BDRs são ações de empresas estrangeiras que são listadas aqui no Brasil para investimento e negociação. Então a gente, através desse fundo, vai ter acesso a ações estrangeiras, no caso do fundo, exclusivamente dos Estados Unidos. E por que isso? Porque a gente acredita que numa retomada econômica, os Estados Unidos, como grande potência e país com maior magnitude de fiscal, vai ser um dos grandes ganhadores. Voltando um pouquinho, por que o fundo da Western Asset? Primeiro porque ela é uma das maiores casas de gestão aqui do Brasil, e em específico nesse fundo, ela conta com uma assessoria, com uma consultoria da ClearBridge. A ClearBridge é uma gestora norte-americana focada em ações, que tem mais de 130 bilhões de ativos sob gestão, e nesse fundo ele faz um papel de assessor em determinar quais vão ser as empresas que vão ser as grandes ganhadoras nesse novo ciclo de volatilidade e de pandemia. Então, através desse fundo, a gente tem primeiro acesso à inteligência de uma gestora norte-americana, a gente tem o retorno positivo ou negativo dessas ações, e a gente também ganha acesso à valorização do dólar contra o real. Então o nosso retorno vai ser composto pelo desempenho das ações e pela valorização do dólar contra o real. Entrando um pouquinho mais em detalhes, esse é um fundo que cobra 1,5% de taxa de administração. Como a Quadrante sempre busca negociar com os seus gestores, com os nossos fornecedores, a gente conseguiu que via o QI Bolsa essa taxa fosse de 1,1% ao ano. E esse é um fundo que cotiza rápido, ele cotiza em 5 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se futuramente a Quadrante desejar mudar de ideia, ou rever essa alocação, voltar para um cenário mais otimista aqui no Brasil, ou até diversificar para os outros lugares, esse fundo ele vai nos pagar em 5 dias. Então a gente ganha uma agilidade de alocação. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos pela confiança e espero que todos estejam com saúde.